Talvez essa seja a obra mais emblemática desse autor. Qual autor? Aquele que sempre rende grandes discussões aqui no canal, Junji Ito. E finalmente eu estou aqui para trazer uma das suas obras mais populares, Uzumaki. Talvez até essa seja a mais popular que temos desse autor, o que não me surpreenderia, visto que, se tratando de horror, essa obra aqui é uma espiral de emoções. Sim, eu fiz essa merda de piada. Mas aproveitando que nós temos um anime dessa obra que foi anunciado, que deve sair lá pra daqui a uns 2 milênios, ou sei lá, eu não queria deixar essa obra de fora do meu canal. Ainda mais que eu amo muito ela e gosto como ela representa o horror causado pela estranheza e pelo desconforto. Sendo assim, bem-vindos a Uzumaki e a sua espiral da morte. Vamos lá, a gente começa com a narração da protagonista, Akiri, dizendo que irá nos contar uma história de como as coisas estranhas aconteceram nessa cidade. História essa que começa com Akiri atrasada para encontrar seu namorado na estação de trem que estuda em outra cidade, quando de repente surge um pequeno tornado ao seu lado. Tornado esse que vai ser importante mais pra frente, então guarde bem essa informação aí. Mas agora o que importa é que Akiri percebe que o pai do seu namorado está observando uma casca de um caracol de um modo bem estranho, uma vez que ele nem ao menos percebe que Akiri tá ali do seu lado. Só que ela decide ignorar isso daí. E eu não julgo ela também ignorar uma parada dessa daí, vamos ser francos. Ela parte direto pra ver seu namorado, o Shuichi, que eu vou chamar apenas de namorado da Akiri, tá? Porque o nome dele é meio complicado pra mim, desculpa, eu sou burro. O namorado dela diz que quer fugir daquela cidade junto com a Akiri do nada, falando que por ele estar sempre indo e voltando de outra cidade, ele percebe que esse lugar é muito estranho. Logo que ele entra na cidade todas as vezes, ele diz que se sente enjoado. Fora que ele não suporta a sirene das 5 horas que a cidade tem, o mar sombrio, as montanhas, tudo. Todas as coisas parecem incomodar esse cara nessa cidade. E não é pra menos, já que quando vamos pra casa da Akiri, a gente encontra o pai do seu namorado falando com o próprio pai dela, sobre uma tal de arte da espiral, de maneira bem preocupante e desesperada, encomendando até uma obra do seu pai, já que o pai da Akiri é um cerâmico muito habilidoso. E ao comentar o ocorrido com seu namorado, ele revela que seu pai está obcecado pelas espirais, em um ponto que nem ao menos come coisas que não sejam em formato de espiral, ressaltando que isso é uma consequência da cidade em que eles estão, já que ela está rodeada por espirais, desde o rio da cidade até os redemoinhos que estão aparecendo por aí. E enquanto eles conversam, indo em direção à casa do namorado da Akiri, eles percebem que o pai dele está gritando muito alto e está bem nervoso com algo, sendo revelado que a sua esposa jogou todas as suas coleções de espirais fora, por estar muito preocupada com seu marido, deixando ele completamente maluco, em um ponto que ele começa a dizer que dá pra fazer espirais com qualquer coisa. Desse modo, ele começa a girar seus olhos de maneira independente um do outro, formando várias espirais com eles, enquanto ele ri muito alto e muito desesperado. Depois desse incidente, o seu namorado decidiu que não queria mais falar sobre isso por vários e vários dias com Akiri, ignorando aquilo que tinha acontecido. Mas meio que aquela encomenda feita para o pai da Akiri ficou pronta, fazendo com que ela tenha que entregar, mesmo que quando ela chegue lá, perceba que já não importa mais, pois o pai do seu namorado aprendeu a fazer suas próprias espirais, demonstrando isso com a sua língua e deixando a sua nora completamente assustada, fazendo com que ela saia correndo. Nisso ocorre um pequeno avanço, onde nós somos jogados diretamente para o velório do pai do namorado da Akiri, que aparentemente caiu das escadas, mas não é verdade. Essa foi a história que eles contaram, pois a real é que ele morreu por ter se tornado finalmente aquilo que ele tanto queria, uma espiral. Nisso, quando seu corpo é finalmente cremado, a fumaça que sai da chaminé forma uma espiral que desaba no lago da cidade e deixa sua esposa completamente louca e alucinada. Ela, inclusive, é internada querendo se livrar de todo tipo de espirais que possam existir em seu corpo. Isso inclui seus cabelos, que foram completamente cortados, e suas digitais, arrancadas à força de suas mãos pela mesma. Só que, mesmo com esse trauma todo, parece que a mãe do namorado da Akiri está melhorando sim, mesmo que aos poucos. O problema é que o namorado da Akiri percebe que em nossos ouvidos existe uma espiral, fazendo com que ele ficasse extremamente preocupado com sua mãe e tentar fazer algo quanto a isso. O que faz com que ele tente esconder completamente a existência desses tipos de espirais no nosso corpo da sua mãe. Pena que isso não adianta muito, já que ela fica paranoica com um bicho que tenta entrar em seus ouvidos e descobre que sim, aquela espiral dentro dela existe, perfurando seus ouvidos com uma tesoura e morrendo logo em seguida, criando mais uma espiral em seu velório, que assim como a do seu marido, desaba no lago da cidade. Agora, depois de tudo isso que aconteceu, somos apresentados a uma amiga da Akiri, que simplesmente é uma daquelas famosas buceta de ouro, que atraem todo tipo de menino pra ela,
mesmo que ela não queira muito nenhum deles, sendo que as outras meninas ficam meio que com inveja e até inventam que esse é um poder que vem da sua cicatriz em formato de lua que ela tem na testa, mas segundo ela não tem nada a ver. Só que de qualquer forma, a Kiri convida ela para conhecer o seu namorado, que se encontra muito mal depois da morte dos seus pais e igualmente traumatizado pelas espirais. O problema é que o namorado da Kiri começa simplesmente a surtar quando vê a amiga da sua namorada, o que deixa essa mulher, que é doida aparentemente, completamente apaixonada pelo namorado da sua amiga, mesmo que ele tenha essa cara que já desistiu da vida há bastante tempo, só falta enterrar. Só que, conforme ela tenta se aproximar dele, ele percebe que a sua cicatriz se tornou uma espiral, a deixando louca e obcecada, perseguindo ele na rua, enquanto é consumida por essa espiral na sua testa, nos mostrando a cena mais famosa envolvendo essa obra que existe. E eu não julgo ninguém que acha isso, pois ela é magnífica e me deixa completamente apaixonado toda vez que eu revisito essa obra, mas infelizmente essa amiga da Kiri é completamente consumida pela espiral, desaparecendo no meio do nada. E a partir daqui começam as histórias meio desconexas com o resto, sendo mais algo pra aumentar o mistério. Não que a última não tenha sido, mas como ela tinha aquela imagem icônica, eu meio que queria contar mais sobre ela. Só que a única coisa relevante nesse momento é a existência dessas casas mais antigas que temos na cidade. Casas essas que serão bem importantes mais pra frente, então lembre-se delas. Fora que existem pessoas que estão começando a ter tumores em suas costas e se transformando lentamente em caracóis gigantes. Outro detalhe que deve ser guardado, bem como o farol que está soltando uma luz muito estranha e matando as pessoas que se aproximam dele, fazendo com que a Kiri, para salvar o seu irmão que foi se aventurar por lá, acabe caindo e se machucando indo parar no hospital. Hospital esse que tá muito estranho, pois existem várias mulheres grávidas e doentes, bem como diversas pessoas estão morrendo da mesma forma no local, com diversos furos em seu corpo. Nisso a Kiri descobre que na verdade as mulheres grávidas que estão furando as pessoas e consumindo seu sangue, como se fossem mosquitos, tendo até mesmo incômodo e medo de venenos usados para afastar os mesmos mosquitos. O pior é que ninguém acredita nela, fazendo com que ela tenha que ignorar toda a situação pelo resto da sua estadia naquele hospital, mas tendo que fugir de lá depois de descobrir o que estava acontecendo com as crianças, nas quais estavam tendo fungos crescendo em seus corpos, que eram consumidos pelos pacientes do hospital. É bem bizarro esse pequeno arco que temos aqui em Uzumaki. Mas como nada na vida dessa menina dá certo, a sua casa é totalmente destruída por um tornado, na qual é apenas o primeiro de muitos, fazendo com que eles tenham que se mudar para o único lugar que sobrou, que no caso são aquelas casas mais velhas que eu comentei que a cidade tinha. A questão é que essas casas parecem ter uma doença de pele atrelada a elas, uma doença mortal que está assolando esse lugar, transformando os moradores em monstros. Tudo isso enquanto as tempestades e os tornados não param na cidade. Eventos meteorológicos curiosos que chamam a atenção de repórteres vindo de fora, principalmente essa repórter que chega na cidade e tem seus companheiros mortos em um acidente causado pelos tornados da cidade, fazendo com que ela vagueie sem rumo, descobrindo que naquela região as pessoas estão desesperadas, já que nem ao menos podem sair de suas casas velhas, uma vez que são as únicas proteções para os tornados, que agora são produzidos pelo mínimo movimento das pessoas. Desse modo, a cidade está definitivamente um caos. Existem gangues, pessoas sendo transformadas em caracóis a todo momento e até mesmo canibalismo na cidade, sendo que não tem como sair. As pessoas que entram são obrigadas a ficar lá e se tornar parte de todo o caos que se espalha pelo local. Um caos que distorce toda a noção de realidade de tempo, já que o grupo principal acaba avançando no tempo em um instante, vendo que a cidade agora se tornou uma grande espiral de casas velhas. Casas essas que abrigam os corpos de pessoas que se transformam em uma só, se livrando daqueles que morreram como se fossem meros tumores em suas costas. Algo que já se tornou até um novo normal para os moradores dessa cidade, tanto que Kiri, em uma tentativa fracassada de encontrar seus pais ainda vivos, acaba descobrindo o mundo subterrâneo das espirais, percebendo que não havia mais nada que ela possa fazer, ficando apenas agarrada nos braços do seu namorado, aceitando seu destino e acabando com a maldição da cidade, que mais uma vez se tornou, ou seja, a sua forma real, só esperando que tudo se amenize e que o seu ciclo de espirais de morte se repita mais uma vez. Ok, eu amo essa história. Ela não é lá a parada mais assustadora do mundo, mas é extremamente perturbadora em algumas partes. Fora que eu cortei bastante pontos interessantes que vão ficar de presente pra quem for ler a obra por conta própria. Afinal, eu recomendo muito, visto que quando eu terminei de ler, eu mesmo fiquei um tempo sem mexer naqueles bichos que se enrolam quando a gente chega perto, sabe? Tipo, aqui se chama gongo, não sei como se chama aí, pois eles viram espirais e eu tava realmente, legitimamente com medo de espirais. Portanto, vai lá dar uma chance à obra. E de quebra, dê uma chance aqui pra esse canal, se inscrevendo nele, bem como se tornando um membro caso tenha condições. Eu agradeço muito a todos eles, em especial a minha mãe que tá sempre fortalecendo aqui. Eu não posso esquecer de divulgar o meu servidor no Discord, já que é uma forma de falar comigo e eu volta e meia estou aparecendo por lá. Eu espero que vocês tenham gostado do que viram e eu espero vocês aqui no próximo vídeo.